Só nesta altura, 17 horas aqui em Paris, 18 horas em Maputo. Começa aqui o jornal em português da RFI. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, São Tomé e Príncipe, o chefe de Estado-Maior espera fim de investigação para avançar com reformas no setor. China anula várias medidas de prevenção e sinaliza o fim da estratégia zero casos, como iremos descobrir neste jornal a partir de Xangai. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver. No controle técnico está Moussa Rachid. Maputo 105 FM. E a marcar a atualidade em São Tomé e Príncipe, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, João Pedro Cravide, fez esta manhã uma visita de apresentação à Guarda Costeira. O brigadeiro sublinha que as condições da Guarda Costeira são melhores do que as do Exército. Questionado sobre as reformas que prometeu na tomada de posse, João Pedro Cravide diz querer esperar pelo fim da investigação para avançar com as mudanças dentro das Forças Armadas. Relativamente à Guarda Costeira, a situação está um pouco melhor em relação ao Exército. É a constatação que eu faço. Mas também há algumas dificuldades, sobretudo no que concerne aos meios navais. Mas eu acredito que vamos conseguir superar essa situação. Vamos trabalhar juntamente aos nossos parceiros, ao governo, para vermos se conseguimos melhorar esses meios, adquirir mais meios com capacidade realmente para fiscalizar a nossa zona econômica exclusiva. Tem passado em revista todas as forças que estão debaixo da sua alçada. Qual é o sentimento, de uma forma geral, dos homens que têm estado a ver? Bem, o que eu sinto é que realmente há muitas dificuldades nas Forças Armadas, muitas mesmo. Falta de meios, as condições não são das melhores. Vamos ter que procurar todas as formas para melhorar essa situação. O senhor, a semana passada, na sua tomada de posse, anunciou reformas. Já há alguma luz em relação a essas reformas? Relativamente às reformas, estamos neste momento na fase de investigação e vamos aguardar. Mas eu já tomei algumas decisões internamente. Não, mas eu não gostaria de avançar agora, neste momento. São decisões internas. De alguma forma, os militares estão com algum ressentimento pelas palavras, por exemplo, do seu antecessor que falou em traição. Sentiu isso? Bem, também não quero adiantar neste momento sobre esse assunto, porque, como eu disse, o assunto ainda está sob investigação e não quero adiantar. Declarações do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas são tomense João Pedro Cravide, entrevistado pela nossa enviada especial a São Tomé e Príncipe, Cristiana Soares. A marcar na atualidade em Moçambique, os partidos da oposição, tanto a RENAM como o MDM, já reagiram e reprovam a sentença de ontem atribuídas aos 11 condenados pelo envolvimento no caso das dívidas ocultas. O tribunal condenou ontem 11 dos 19 réus a penas de prisão que variam entre os 10 e 12 anos, sendo que 8 pessoas foram absolvidas, como nos explica o nosso correspondente Orfeu Lisboa. O principal partido da oposição não entende a pena atribuída a cada um dos 19 réus inicialmente envolvidos no caso das dívidas ocultas, manifesta Arnaldo Chalaua, porta-voz da bancada da Renamo. Não faz sentido, olhando para aquilo que nós chamamos de cúmulo das penas de todos eles, mas a pena, tanto relativamente alta, não cabe 12 anos. Fernando Bismarques, porta-voz da bancada do MTM, considera que as penas aplicadas e as multas gorraram as expectativas. Estão longe da expectativa gerada com o espetáculo que foi, digamos, o próprio julgamento. Portanto, são multas irrisórias. Enquanto isso, Félix Silvia, porta-voz da bancada da Frelimo, partido no poder, considera que se fez justiça. Nossa administração da justiça agiu dentro dos parâmetros de legalidade e dentro daquilo que pode ser feito de acordo com a legislação disponível. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou a 11 dos 19 réus envolvidos no maior escândalo de corrupção na história de Moçambique, apenas que variam entre 10 a 12 anos. 8 foram absolvidos por falta de provas. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. Em Angola, a marcar a atualidade, um grupo de 7 estudantes está em greve de fome desde anteontem, terça-feira, para apelar às autoridades a aceitarem o caderno reivindicativo dos professores, que eles estão em greve também há 2 dias. A greve de fome acontece em Luanda e vai prolongar-se pelo menos nos próximos 15 dias, como nos explica o nosso correspondente Francisco Paulo.
A sociedade angolana está solidária com a greve do Sindicato Nacional de Professores Angolanos, que reivindica melhores condições salariais e de trabalho. Em Luanda, os membros do movimento dos estudantes angolanos promovem uma greve de fome com o propósito de chamar a atenção ao governo para que olhe pelas preocupações do Simprofu, segundo afirma o respectivo líder Francisco Teixeira. Uma forma de solidariedade aos professores, porque nós nos revemos no caderno reivindicativo apresentado por eles. Essas nossas atividades, quer a greve de fome, quer os outros protestos que nós vamos realizar ao longo desse período de greve, todas elas se encaixam num conjunto de pacote de solidariedade aos professores. Nós decidimos lutar com eles até que a educação pública seja defendida. E depois vamos ver outras ações subsequentes. É o que nós estamos a fazer hoje. Nós entendemos que é uma total precarização do ensino público, porque os governantes angolanos têm feito concorrência com o ensino público. Boa parte dos governantes angolanos são os detentores dos colégios, são os detentores do ensino público. Então eles vão degradando de forma propositada o ensino público. E nós precisamos de vir em defesa do ensino público, o ensino que é de todos. Em solidariedade aos professores, em defesa do ensino público. Francisco Paulo Luanda, RFI. São Tomé, 102.8 FM. A China anulou várias medidas de prevenção e sinaliza o fim da estratégia zero casos de Covid-19 sob a pressão de manifestantes, como nos descreve Jason Santos a partir de Xangai. Andamos todos muito contentes neste momento porque basicamente todas as restrições foram levantadas, mas apesar de a mensagem oficial ser de não ser necessário mais códigos de saúde, mais códigos de viagem, etc., na realidade existem muitos espaços públicos que continuam a exigir os códigos, portanto continuamos a precisar de um código verde, continuamos a precisar de testar. O problema agora é que, como os postos que existiam muitos postos por todas as cidades do país onde podíamos fazer os testes do Covid, muitos desses postos foram entretanto encerrados nestes últimos 2 dias, desde o anúncio das alterações às políticas, e agora começam a acumular-se filas intermináveis de gente que precisam dos testes para ir para o trabalho, etc. Portanto, neste momento os hospitais e as escolas ainda exigem testes contínuos, o que, como estava a explicar, é um problema. As pessoas chegam a estar 2 e 3 horas à espera para fazer testes de Covid, mas temos alguma esperança de que as coisas tenham mudado. Declarações de Jason Santos, que vive em Xangai, de origem portuguesa, entrevistado por Miguel Martins. O presidente do Peru foi destituído e preso depois de anunciar a dissolução do Parlamento e de declarar o estado de emergência. Os manifestantes tomaram as ruas em protesto, juntaram-se à frente da Assembleia. O presidente Pedro Castilho queria eleições antecipadas, mas o Parlamento decidiu dar posse a uma nova presidente, até agora vice-presidente do país. A basquetebolista norte-americana Brittney Griner, presa na Rússia desde fevereiro deste ano, foi libertada e vai regressar aos Estados Unidos numa troca de prisioneiros entre os dois países, anunciaram esta quinta-feira as autoridades norte-americanas. E a marcar a atualidade cultural aqui em Paris até 17 de dezembro, o ator português Tonhon Quito sobe ao palco do Théâtre Latané com a peça Entre Linhas de Tiago Rodrigues. O ator explica-nos uma das principais histórias de uma peça com várias histórias sobrepostas. O Entre Linhas é uma peça de uma grande amizade entre um autor e um ator, que juntos tentam construir um espetáculo que não é possível acontecer, que falhou, mas sobretudo há muitas coisas dentro da peça, mas aquilo que realmente faz a peça é este encontro de duas pessoas que têm 2 métiers diferentes, que querem construir um espetáculo, e aquilo que acaba por ser revelado é esta ligação muito forte entre estas duas pessoas para originar uma criação, um objeto artístico. Este espetáculo é o próprio processo de criação dramatúrgica e teatral que é encenado. Sim, foi uma coisa que descobrimos ao início sobre o que é que seria a peça. Havia esta ideia que o Tiago já tinha de uma carta escrita nas entrelinhas do Édipo, mas interessava-nos muito como é que podemos expor o erro, que é uma coisa que nas criações tentamos sempre esconder, não é? Tudo perfeito ali para apresentar ao público, mas como é que podíamos mostrar as imperfeições e como é que nos permitir errar, que é uma coisa que é comum aos dois na nossa maneira de trabalhar. O ator português Tonhon Quito, entrevistado por Karina Branco.